Vejam, nós somos uma expressão de igreja, uma expressão eclesial, dentre outras tantas que a igreja tem. Mas Deus suscita expressões e dá a cada uma delas uma especificidade, uma característica, um jeito próprio de ser na igreja. Deus dá às suas expressões algumas coisas que a identificam. Então, quem olha para nós, pelo nosso jeito de ser, a nossa espiritualidade, o nosso jeito de rezar, de cantar, de pular, e as pessoas olham para nós e identificam nós como um grupo específico desses da igreja. E o cerne da nossa identidade, aquilo que nos identifica, aquilo que nos tipifica na igreja, é a leitura que nós fazemos do evento Pentecostes. Às vezes a gente não tem consciência clara disso, mas é bom crescer nesse entendimento. O que nos distingue das outras expressões é o modo como a gente lê e interpreta Pentecostes e as suas decorrências. Nós não somos donos do Pentecostes, nós não temos o monopólio da espiritualidade de Pentecostes, mas Deus suscitou-nos na vida da igreja para que nós colocássemos em destaque as características, as decorrências do Pentecostes, e fizéssemos isso para a igreja toda. Assim como outras expressões, tem outras coisas que as identificam, e são sempre de toda a igreja. Eu não sei se por aqui tem, por exemplo, os vicentinos, tem? Associação de vicentinos por aqui? Tem. Os vicentinos trabalham com as obras de misericórdia, não é? Essa é a característica deles. Agora, é só para os vicentinos exercer as obras de misericórdia? Não. Mas quando a gente olha para o trabalho dos vicentinos, a gente se lembra, é preciso exercer a misericórdia. E a gente até participa das campanhas dele, das revoadas. Assim também nós. Pentecostes não é só para nós, mas nós temos, por vocação, a tarefa de colocar em destaque o evento Pentecostes hoje. Não como um evento histórico passado, hoje. Esse é o seu papel. Para você estar caminhando ao encontro do que Deus quer para a sua vocação, você precisa ser essa pessoa que vai refletir na igreja as consequências de Pentecostes. Para despertar nos outros também o desejo e para você mesmo ser um exemplo de vida pentecostal. Pentecostes, então, é aquilo que nos identifica. E no centro do Pentecostes está a grande efusão do Espírito Santo. Isso é Pentecostes, né? As outras coisas são secundárias, importantes também, mas são secundárias. A essência do Pentecostes é: aguardem em Jerusalém. Aguardaram e ficaram cheios do Espírito Santo. Os outros sinais são decorrentes. O eixo é esse: ficaram cheios do Espírito Santo. Não tem outro jeito da gente melhor viver a nossa identidade do que expressarmos isso na vida própria e para a vida da igreja. Em 2004, no último Pentecostes que ele presidiu, o nosso hoje São João Paulo II, em maio de 2004, falando da Praça de São Pedro, e agradecendo a renovação carismática que tinha ajudado a organizar a vigília daquele dia, daquele Pentecostes, e era o último que ele ia presidir. Já estava muito alquebrado, falando com dificuldade, saliva saindo da boca quando falava, devagarzinho. E ele, ao final da sua homilia, depois de agradecer diversas expressões de igreja, autoridades, ele fala: e eu gostaria de agradecer de modo especial ao Renovamento Nelo Espírito, que é lá na Itália,
E ele fala, uma das grandes correntes do grande movimento da renovação carismática católica. Por quê? Graças à renovação carismática católica, tanta gente, homens, mulheres, jovens, anciãos, tem redescoberto Pentecostes como realidade viva no cotidiano das suas vidas. O Papa estava dando aí um direcionamento, mostrando para nós qual é a nossa... Olha, eu queria agradecer a Deus pela vida de vocês, porque vocês têm levado as pessoas a não ter Pentecostes como um evento passado, histórico. Vocês têm ajudado as pessoas a redescobrir, ou seja, andavam um tanto encoberto na vida da igreja. Andava um pouco encoberto antes da renovação carismática. Estava encoberto. Ninguém se reunia no final de semana, ou durante a semana, em dias da semana, para esperar que o Espírito Santo agisse com palavras de ciência, de sabedoria, com curas, com libertação, com línguas. Ninguém se reunia. Impensável isso, 50 anos atrás. Impensável. Vocês têm ajudado as pessoas a redescobrir Pentecostes como realidade viva no cotidiano das suas existências. Essa é a nossa identidade. Essa é a minha e a sua identidade. Quando Deus olha para os vicentinos, Deus quer ver as obras de misericórdia sendo exercitadas. Esse é o papel dos vicentinos. Deus olha para eles e vê. Quando Deus olha para você, meu irmão, minha irmã, Deus quer ver rosto, memória, sinal de Pentecostes. De Pentecostes. Diga para o seu irmão aí. Quando Deus olha para você, fala para o seu irmão, para a sua irmã. Deus quer ver rosto, memória, sinal de Pentecostes. Aleluia. Veja a importância que você tem na igreja, não é? E não é um privilégio que se torna um compromisso. Você foi privilegiado de estar nessa expressão. Podia estar noutra, que Deus ama de igual modo, que é inspirado pelo Espírito Santo de igual maneira, né? Mas que bom estar nessa e ser um apóstolo dessa efusão do Espírito para revelar à igreja a perenidade do Pentecostes, né? Então, na centralidade do Pentecostes está o batismo no Espírito Santo. Foi o que Jesus falou, né? Atos 1, aguardem em Jerusalém, vocês vão receber poder e serão batizados no Espírito Santo. Batizados no Espírito Santo. Então, a essência da nossa identidade passa por essa experiência de batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Porque também a gente às vezes fica só com o conceito. Sabe, como tem muita gente na igreja que se você perguntar, o que é Pentecostes? Pentecostes é a celebração da vinda do Espírito que aconteceu lá atrás. É uma definição conceitual, não experimenta isso. Então, às vezes, a gente fica com o conceito. Não, nós precisamos crescer e aprender a viver dessa essência da nossa identidade, né? Então, o que é o batismo? O batismo é uma efusão especial do Espírito Santo, uma experiência do Espírito Santo, que leva a uma mudança de vida. Que leva a uma mudança de vida. É uma efusão com sinais, com características, as quais convencionou-se considerar como sendo o batismo no Espírito Santo. Então, há uma efusão do Espírito que, quando a pessoa experimenta, leva a manifestar na sua vida alguns sinais que convencionou-se identificar aquilo como sendo o batismo no Espírito Santo de que falava Jesus. Por que eu estou dizendo que
convencionou-se e que é uma efusão. Isso é muito bom a gente entender. Primeiro, na Sagrada Escritura não existe a expressão o batismo no Espírito Santo. Sabia? Não existe na Sagrada Escritura. E é por isso que a igreja até resistiu muito para admitir o uso dessa expressão, né? Que Francisco agora veio selar. Na Sagrada Escritura nós temos 7 referências a isso, sempre em tempo verbal. Ele vos batizará, dizia São João Batista, sereis batizados, fala Jesus. As 7 vezes aparece em tempo verbal. Substantivo, o batismo, não existe. Não tem. Por isso que, fins do século XIX, alguns irmãos, querendo identificar o que é que caracterizaria esse batismo proposto na Sagrada Escritura, identificou que era uma experiência que, quando tocava as pessoas, produzia nelas, especialmente, uma mudança de vida. Porque, desde sempre, as pessoas fizeram essa experiência, eram tocadas pelo Espírito e tinham a vida transformada. Pessoas de qualquer condição na graça, santos, pecadores, ateus, eram tocados e tinham a vida transformada. Inclusive santos. Uma mudança de vida. Santo Tomás dizia assim, ocorre uma promotio, ele dizia lá em latim, uma promoção no estado de graça. A pessoa passa de um precedente estado de graça a um novo e mais elevado estado de graça. Não importa o precedente estado de graça. Não importa o que você era. O importante é que há uma mudança. E uma mudança significativa. Aquilo que caracteriza o batismo é uma mudança significativa. Depois nós podemos ter outras efusões. Precisamos ter outras efusões. Elas precisam estar acompanhando a nossa vida. Essas efusões. Mas existe uma que tem características próprias. O que eu estou dizendo é que o batismo no Espírito Santo é sempre uma efusão do Espírito. É sempre uma efusão do Espírito. Mas nem toda a efusão do Espírito é um batismo no Espírito Santo. Então isso é bom para nos situarmos. Em 2 sentidos. É bom eu ver se eu fiz uma experiência que mudou a minha vida. E se isso não ocorreu, eu preciso buscar. E preciso saber que existem outras efusões que devem prosseguir na minha vida, alimentando essa efusão original chamada batismo no Espírito Santo. Que antigamente ocorria junto com a conversão, depois dos primeiros 8 séculos, depois por condições históricas, foi se distanciando, batizando criança, a igreja tem razões para isso, e ficou aleatório. Uma pessoa aqui, um santo lá, um beato acolá, um pecador aqui, que era tocado e fazia essa experiência, aleatoriamente. Perdeu a normatividade dos outros primeiros séculos. Chegou no final do século XIX, Deus começou a suscitar pessoas e colocar no coração delas, inclusive da nossa beata Helena Guerra, a necessidade de voltarmos à normatividade dessa experiência. Deus não queria mais que ficasse na aleatoriedade, acontecendo quando desse certo. Deus pode fazer isso quando quer, em quem quer, do jeito que quer. Não precisa de nada. Mas Deus nos constituiu apóstolos da efusão do Espírito, para ajudarmos as pessoas a fazer essa experiência.
Por isso que chegou na renovação, nós queremos que a pessoa passe por um seminário, faça a experiência do batismo. Mas é importante você saber que o batismo no Espírito é uma efusão com características próprias, mas que existem muitas outras efusões. O Espírito derrama efusões na vida da igreja e que não são necessariamente um batismo no Espírito Santo. Então, viajando de Campinas para Vitória, eu rezava: Senhor, estou indo para a Diocese de Cachoeiro, o Senhor está reunindo um povo lá, e eu quero me colocar, na minha fragilidade, a serviço desse seu povo. O Senhor sabe o que eles precisam, eu não sei. O Senhor sabe o que eu tenho na mente. Tem uma porção de coisas aqui que o Senhor foi me dando ao longo da vida, inclusive ao longo da vida na renovação carismática, né? Que nesse ano, por graça, faço 47 anos, e que tenho que aprender a cada dia a buscar a efusão do Espírito, a cada dia. O Senhor sabe o que aquele povo precisa. Eu, Senhor, hoje, para esse fim de semana, preciso de uma efusão do seu Espírito para esse trabalho, para essa missão. Eu preciso de uma efusão destinada a trabalhar com esse seu povo. Porque Santo Tomás também, na teologia das missões, ele dizia assim: a cada nova missão, a cada nova vocação, chamado, deve corresponder uma nova efusão. Então, para cada missão que você imaginar na sua vida, uma pregação, uma reunião de núcleo, uma reunião de ministério, é preciso uma nova efusão. E não é um novo batismo. Não vai haver uma mudança de vida, né? A minha vida não mudou de ontem para hoje, porque eu vinha falar com vocês. Mas quando você faz a experiência do batismo, há um antes e um depois. A sua vida muda. E é original onde acontece. No meio protestante é de um jeito, nos 8 primeiros séculos eram de um jeito, no século seguinte foram de outro. Hoje tem algumas características na Igreja Católica que precisam ocorrer na nossa vida. Mas o fio condutor, há muitas características comuns, onde quer que aconteça. O que tem em comum em todas as realidades é que a vida muda. Há uma mudança no seu modo de viver a sua experiência com Deus. Isso é batismo no Espírito. Em outubro agora eu participava com Dom Ascona numa formação de padres, primeiro, 70 e poucos padres, depois 720 líderes na Argentina. E Dom Ascona dava o seu testemunho. Ele era provincial dos agostinianos recoletos, inúmeras obras acadêmicas escritas, conhecedor de muita coisa, quando fez a experiência do batismo no Espírito Santo. E a sua vida mudou, com tudo que ele já era, né? Raniero Cantalamessa dá o seu testemunho, reitor de universidade, conhecedor disso e daquilo, de repente é tocado por essa graça e a vida mudou. Pode dizer que há uma mudança de vida, há um antes e um depois. Esse é o batismo. E depois nós precisamos continuar buscando outras efusões para nós. Dentro dessa nossa vocação, o Papa Francisco dizia, 2 anos atrás, a renovação carismática, todas as expressões reunidas com ele, em Roma, ele diz, vocês conhecem esse texto, com certeza. Perguntaram o que o Papa espera da renovação carismática. Eu espero que vocês compartilhem a graça do batismo no Espírito Santo com todos na igreja. Olha só, gente.
Olha que consideração. Um Papa ter a coragem de, primeiro, usar o termo, que muitos rejeitam, dificuldade, porque não foi cunhado por católico, e não só usar, como dizer, eu quero que a renovação compartilhe com todos na igreja a graça do batismo. Ele não está dizendo, eu quero que todos na igreja passem a fazer parte da renovação carismática católica. Não, não está dizendo isso. Ele está dizendo que ele gostaria que todos fizessem essa experiência, da qual a renovação carismática é porta-voz. Fizesse essa experiência. E continua na igreja fazendo o que já fazia, mas agora no poder do Espírito. Quem vem para a renovação é problema de Deus. Nós não temos que ter a preocupação de que quem passa pelo batismo tem que ser da nossa turma. Não é? Mas ele quer, e isso é que abre as portas para nós todos, que... segurando o papel que está caindo um pedaço. Mas ele quer que todos na igreja tenham essa oportunidade de passar por essa experiência. Então aí está o nosso papel. João Paulo dizia que a gente ajuda os outros a redescobrir Pentecostes, e na sequência, nesse mesmo dia, ele fala assim, por isso eu desejo que a espiritualidade de Pentecostes se difunda na igreja. É uma outra ousadia. Nunca se falou isso de uma outra espiritualidade. A igreja tem muitas espiritualidades, bíblica, catequética, inaciana, beneditina, franciscana, nunca se falou isso. Por que falou que a nossa ele queria que se difundisse na igreja? Porque a nossa é universal. Ela serve para animar qualquer outra espiritualidade, porque ela não é nossa, ela é da igreja. Agora vem Francisco e fala, eu quero que vocês compartilhem com os outros. Fala para o seu irmão, para a sua irmã também, o que eu vou repetir. Fala, meu irmão, minha irmã, quero que você saiba uma coisa. Ninguém compartilha aquilo que não tem. Complicado, né? O Papa pediu que a gente compartilhe. E agora? Né? E agora? E sabe qual é o outro problema? Ele já coloca aí, na ordem, o esclarecimento. Quero que vocês compartilhem com todos a graça do batismo no Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, batismo no Espírito é uma graça. Eu e você não produzimos o batismo no Espírito Santo. Por mais que eu me esguele, por mais que eu prepare alguém, por mais que eu faça um seminário específico, eu não tenho a garantia de que alguém vá fazer a experiência da graça do batismo. É graça, é dom do alto, é Deus que sabe. Deus quer dar a quem Ele achar conveniente e na hora que Ele entender. Eu e você não produzimos. Bom, aí é complicado. Se a gente não tiver, a gente não compartilha, a gente não produz, como é que a gente faz isso? Então, como que eu faço para ajudar as pessoas a fazer essa experiência, né? Então, aí que entra, então, outra vez, o nosso papel. Eu e você podemos ajudar as pessoas a romper a barreira da ignorância, dos temores infundados, dos equívocos teológicos, das resistências, às vezes inconscientes, com respeito a essa graça. Eu e você podemos ajudar a preparar a natureza das pessoas para que elas se abram a essa graça, se abram com docilidade e queiram receber essa graça. Então há um ditado teológico que diz assim: a graça supõe a natureza. A graça supõe a natureza, a graça não cai assim, como uma coisa automática.
A graça supõe a natureza. Então, quanto melhor estiver preparada a natureza de uma pessoa, melhor ela se abre à graça. Com mais docilidade, ela acolhe a graça proposta. Então, o nosso papel é esse. Ensinar as pessoas que é possível receber mais do Espírito Santo. Que é possível ter mais do Espírito Santo. Que é possível experimentar mais do Espírito Santo. Ensinar as pessoas a pedir o Espírito Santo. Como cantávamos agora, a igreja nos ensina, vinde Espírito Santo, vem, vem, vem Espírito Santo. Transforma a minha vida. Ensinar as pessoas a pedir, porque é promessa de Deus e Deus quer dar. Do seu jeito, da sua maneira, a cada um conforme os seus desígnios, mas Deus quer dar. Lucas 11, se vocês que são de natureza má, pecadora, são capazes de dar boas coisas para os seus filhos, que se lhe pedir um pão não vai dar uma pedra, se pedir um ovo não vai dar um escorpião, né? Se pedir um peixe não vai dar uma cobra, uma serpente. Se vocês são capazes disso, quanto mais o Pai não dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. O Pai quer dar. Então, é seu papel, meu irmão, minha irmã. É papel primordial. Sabe, para além de tudo que você faz nos seus seminários de vida, no seu ministério, você tem que se perguntar se você está ajudando a preparar o coração, a natureza das pessoas, para se abrir à graça da legítima experiência da efusão do Espírito Santo, chamada batismo. E depois com as outras efusões. Então você tem que colocar como objetivo, no final de cada ação que você promove, essa pergunta. Porque esse é o papel da renovação. Esse é o papel, ajudar a redescobrir Pentecostes, difundir a espiritualidade, formar a cultura do Pentecostes e compartilhar a graça do batismo. Isso não pode ser uma coisa assim, que um dia aconteceu na sua vida. Não, não. Nós existimos para ajudar as pessoas a fazer a experiência da efusão do Espírito Santo. Nós existimos para isso. Para isso fomos vocacionados. E a gente às vezes perde isso de vista. A gente perde isso de horizonte. Nós precisamos ajudar as pessoas a esperar por isso. A desejar isso. Mostrar que isso é bom para a vida espiritual. A querer isso. A amar isso. Ensinar as pessoas. São Boaventura dizia assim: sobre quem vem o Espírito Santo? E ele respondia: o Espírito Santo vem onde é esperado. Ele vem onde é desejado. Ele vem onde é amado. Então eu preciso ensinar as pessoas. Preciso ensinar as pessoas a fazer isso. A amar, a querer, a desejar. Saber que é possível isso. Saber que é possível. Muitas vezes, nós colocamos algumas resistências, e isso a gente ajuda. Então, uma das ferramentas que Deus suscitou, que Deus inspirou para que a gente ajudasse as pessoas a fazer isso, se abrisse a essa graça, são os seminários de vida. Seminários de vida no Espírito Santo. Aí você tem então que trabalhar o coração das pessoas, a natureza das pessoas. O seminário existe para preparar as pessoas, não intelectualmente, com conhecimento, com conteúdo apenas. Esses conteúdos todos têm que estar voltados para o quê? Predispor o coração dos irmãos e das irmãs a se abrir a essa graça,
Não é um curso de formação sobre alguma matéria. É uma preparação para uma experiência do Espírito Santo. Batismo não é um conceito que você aprende e aceita. É uma experiência pela qual você passa e muda a sua vida. E muda a sua vida. Então, por exemplo, vamos supor que... Vamos imaginar aqui um raio de ação do Espírito, né? Um espectro de ação, daqui até aqui. De A a Z, né? Do princípio ao fim. É a ação do Espírito Santo. Se me ensinam que o Espírito Santo age de A a F, eu espero, tenho expectativa de que o Espírito haja de A a F. Eu fui ensinado assim. Eu e você não fomos catequizados suficientemente sobre o Espírito Santo. Não fomos evangelizados adequadamente. Hoje nós temos essa infusão de livros, de literatura, e música, doutrina, disponível para o povo. Isso não estava contido em alguns tratados intratáveis para nós, 50 anos para trás. Nós aprendemos que a ação do Espírito ia de A a G. De repente começaram a ensinar para nós que não, o Espírito Santo age mais. Ele age indefinidamente, ele age infinitamente, ele age do princípio ao fim. Então eu e você passamos a ter uma fé expectante, maior em relação ao Espírito. Por isso nós nos reunimos semanalmente à espera de que o Espírito Santo atue no nosso meio, se manifeste com palavras de ciência, de cura, de sabedoria, de libertação. Ou não? Soubemos sempre disso? Não. Aprendemos isso. E com isso o nosso coração se abriu. E por isso eu creio. Ninguém se reunia há 50 anos, volto a repetir. Ninguém se reunia para esperar essas coisas do Espírito, porque não nos ensinaram que isso era possível. Nós não sabíamos que isso era possível. Então é essa a importância de eu ajudar as pessoas a se preparar, a preparar a natureza, a quebrar as barreiras. Por exemplo, quando eu falo assim, receber mais do Espírito Santo, é possível receber mais. Muita gente se pergunta, às vezes inconscientemente, mas escuta, como assim receber mais? Ele vem aos pedaços? Ele vem aos poucos? Ele não é uma pessoa? Não vem por inteiro? Tem pessoas que quando a gente canta, às vezes nem percebe. Vem, vem, vem Espírito Santo. Ué, ele se foi? Eu já não o tenho? Já não o recebi? Como é que eu peço que venha de novo? Vocês entendem que tem essas barreiras? E que por isso as pessoas não fazem a legítima experiência? Elas até passam pelo rito, sabe? Até passam pelo conceito, mas dentro delas está uma barreira. Alguns falam assim, eu já tenho o Espírito Santo. Eu já tenho, isso é o mais comum, eu já tenho o Espírito Santo. Isso que é comum de ouvir. Eu devo dizer para vocês, deve ser só na minha família, mas na minha família tem bastante gente que tem o Espírito Santo, mas não quer saber de Jesus, e nem do Espírito Santo. E tem o Espírito Santo, foram batizadas, crismadas. Então não basta ter. Ter só não importa. É preciso ser dele. Não basta dizer, eu tenho. Você tem por graça, você não é dono do Espírito. Você tem por dom. E ele? Pertence? Você pertence a ele? Ele é o seu dono? Pode-se dizer da sua vida que a sua vida é do Espírito Santo? A sua vida é guiada, dirigida pelo Espírito Santo? Eu tenho. Ele não corrompe, ele não transtorna a sua personalidade, a sua liberdade, não vai forçar você, não é mágico, não é mágico. Duas senhoras carismáticas, conhece essas senhoras carismáticas, antigas?
Tem por aqui também algumas senhoras carismáticas antigas? Tem. E 2 senhoras, numa tarde, não foi aqui no Brasil, porque aqui no Brasil não tem disso que eu vou contar, né? Quem me contou isso foi Emiliano Tardif, um dia que eu fui levá-lo para Aparecida, de Guarulhos para lá. 2 senhoras, uma tarde, foram visitar o seu vigário. Bateram na porta, ele abriu. Ué, o que estão fazendo aqui essa hora? Né? Entra, vamos tomar um cafezinho. Entraram, passou o café, tudo. E em determinado momento ele fala assim, escuta, mas as senhoras não vieram aqui para tomar cafezinho. O que vocês vieram fazer? Aí uma olhou para a outra e disse para ele, sabe, seu vigário, a gente veio aqui perguntar se o senhor não gostaria que a gente rezasse pelo senhor, para que o senhor fosse batizado no Espírito Santo. Aí o vigário falou assim, mas minhas filhas, isso não tem o menor propósito. Eu já tenho o Espírito Santo. Eu sou batizado, tenho confirmado isso no meu crisma, e eu tenho até o Espírito Santo numa direção que as senhoras não têm, que é o sacramento da ordem. Né? Faço coisas que as senhoras não fazem pelo Espírito Santo. Eu já tenho o Espírito Santo. Aí a outra olhou para a outra e perguntou para ele, então o senhor não gostaria que a gente rezasse para que isso se tornasse visível na sua vida? Aí é preciso que transpareça na sua vida. Não basta dizer que tem. É preciso que se manifeste na sua vida. Que você seja visto como uma pessoa que tem o Espírito Santo. Né? Então não basta dizer, eu tenho. É possível ter mais. Então a minha pergunta para esta manhã, porque eu também não vim aqui ensinar teoria, isso tudo é para ajudar. Isso tudo que eu estou fazendo é para preparar a natureza de vocês. Você realmente acredita que você pode receber mais do Espírito Santo? Sim. Você acredita? E você acredita que você precisa de mais Espírito Santo? Sim. Ou você está contente com o que você já tem do Espírito Santo? Não. Então esse é um passo importante. O batismo sacramental que você recebeu um dia e que lhe conferiu a habitação do Espírito, não esgotou o que o Espírito Santo tem para a sua vida. Ele tem mais para a sua vida. Aquele foi um início. Pentecostes não esgotou o que o Espírito Santo tem para o mundo, para a igreja. Não esgotou. Então é preciso crer que é possível ter mais. Ter mais. Santo Agostinho, ele dizia assim, só Jesus Cristo não precisa continuar a receber mais do Espírito Santo, porque ele é um com ele, uma natureza única, e não porque o Espírito Santo, antes disso ele fala, só Jesus não precisa receber mais, mas nós precisamos. E não porque o Espírito Santo seja limitado em dar-se, mas porque nós somos limitados em recebê-lo. Nós somos limitados em recebê-lo. Então, Santo Agostinho está falando alguma coisa de quantidade, né? Limites de repressão do Espírito. Num outro estudo, um livro chamado Comentários ao Evangelho de São João, numa homilia, número 74, Agostinho fala assim, ninguém pode conhecer, amar e obedecer a Jesus Cristo sem o Espírito Santo. Muitos vão dizer, que bom, eu tenho. Aí Agostinho vai dizer, e a gente tanto pode mais conhecer, amar e obedecer, quanto mais Espírito Santo a gente tiver. Olha aí, falou de quantidade. Quanto mais. E ele continua dizendo, por isso o Espírito Santo é prometido e dado para quem não o tem, para que o tenha. E assim seja capaz de conhecer, amar, obedecer a Jesus. Mas também o Espírito Santo é prometido e dado para quem já o tem, para que assim possa conhecê-lo, amá-lo, obedecê-lo de um modo mais abundante. Aleluia! Nós podemos receber mais. E ele dá o exemplo do profeta Elias e Eliseu na sequência, né?
Senão, não teria dito para o profeta que o Espírito que está em ti seja o dobro em mim. Então é possível receber mais. Eu posso ter mais do Espírito Santo. Doutrina católica, não é coisa protestante, não. Doutrina católica. Santo Tomás, Santo Agostinho, São Boaventura. São os santos que estão nos dizendo isso aí. Doutores da igreja. É possível receber mais. Também quando eu falo vem, Santo Tomás também dá uma explicação interessante para nós. Mas antes disso, deixa eu saber, o sol nasce onde aqui? Eu não me situei ainda. Onde que o sol nasce aqui? Deve ter uns 3 sóis aqui, porque um apontou para cá, outro para lá. Vamos chegar a um... Onde que é? Aqui. Ele, então, podemos dizer que ele nasce aqui e vem subindo, vem vindo, chega ao meio-dia, está a pino, né? Daqui a pouco, e depois o sol vai se pondo, vai indo até se pôr. Certo? Certo? Errado. O sol não vai nem vem, o sol está paradinho no universo. Quem vai e vem somos nós, nos 2 movimentos de rotação e translação. Quando eu digo, vem Espírito Santo, ele que já está, se manifesta na minha vida agora. Na verdade, sou eu quem vou, sou eu quem digo, vem, toma conta de mim. Sou eu quem digo, eu permito. Ele já está. Então, Tomás explica isso. Dizer que uma pessoa divina vem, não significa que ela se desloca de um lugar onde ela está para um lugar onde ela nunca esteve, porque ela está em tudo. Não, ele já está. Mas, quando eu acolho, quando eu digo vem, ocorre uma transformação na minha vida. Ocorre uma transformação. E a transformação só pode ser na minha vida, porque o Espírito Santo é imutável. Ele não muda. Então, às vezes a gente fala assim, hoje, esses tempos agora, o Espírito está sendo derramado de uma forma nova. Não mudou nada com relação ao Espírito. Mudou a nossa percepção, a nossa consciência. Por isso nós estamos querendo mais. Ensinaram nós que pode ter mais. Despertamos para isso. Isso já é doutrina da igreja, não descobrimos agora. Estamos, como dizia o Papa, redescobrindo o Pentecostes. Doutrina secular. Estamos redescobrindo. Ele também dizia, na Terço Milênio in Neunte, 98, em preparação do jubileu, no ano do Espírito Santo, ele dizia, entra nos preparativos necessariamente a redescoberta do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo andou meio encoberto. Entra a redescoberta. Então, eu posso ter mais. Eu posso pedir, a igreja ensina assim, venha. Quando eu falo assim, eu recebi a plenitude do Espírito, você recebeu a plenitude na sua medida. Na sua medida. Agora, qual é a medida que você ofereceu para o Espírito para ele replenar? Para Jesus replenar da água viva? Às vezes eu fui com um dedalzinho buscar, e o Espírito encheu o meu dedal, fiquei replenado. Tenho bastante Espírito? Porque eu posso ter mais. Tenho bastante com um dedalzinho cheio? Não. Se oferecer um copo, aumentou. Se oferecer um balde, melhor ainda. Então, qual é o espaço que eu ofereci ao buscar o Espírito Santo? Por exemplo, o que eu preciso para encher esse copo de água? Não escutei. De água. Errado. 2-0 para mim já, hein? Eu preciso que o copo esteja vazio. Se ele estiver cheio d'água, eu não preciso de água. Eu preciso que ele esteja vazio. Não é isso? Se eu encher esse copo aqui de pedregulho, e aí pegar água e colocar aqui dentro dele, ele fica cheio? Agora todo mundo tem medo.
Fica cheio? Fica? Fica. Fica cheio, até transborda. Agora, ele está contendo toda a água que poderia conter? Ah, isso não. Mas que ele está cheio. Transborda. Agora, se eu jogar os pedregulhos fora, o copo volta à sua capacidade original de repressão. Aqui está uma porção que ele agora pode preencher e realmente estar repleto. E eu pergunto para você, nessa manhã da sua vida, será que não existe algum pedregulhozinho aí no seu coração, ocupando o lugar que é do Espírito Santo? Será que não tem aí dentro do seu coração, nesse espaço que poderia estar repleto do Espírito, alguma falta de perdão? Um perdão a ser pedido? Um perdão a ser concedido? Um relacionamento a ser reatado? Ou cortado? O devolver a alguém alguma coisa, material ou não, uma dignidade? Será que não tem coisas aí ocupando esse espaço do Espírito Santo? Eu não sei da sua situação, mas você pode, talvez depois precisar até se confessar, mas agora você pode dizer comigo: eu renuncio, Senhor, a tudo aquilo que está no meu coração, ocupando o lugar que devia ser do Espírito. Eu renuncio, Senhor, nessa manhã, a tudo aquilo que está na minha vida em conflito com a presença do Seu Espírito Santo. Vem em meu socorro, Senhor, e ajuda-me. Ajuda-me a oferecer mais espaços de santidade. A água viva do Seu Espírito. Porque eu quero mais. Eu quero ter mais. Eu preciso de mais. Nós vamos, irmãos, daqui a pouquinho, orarmos pela efusão do Espírito. Eu já disse, o batismo é sempre uma efusão. Nem toda efusão é um batismo, não traz as características de um batismo, que no nosso meio, normalmente, se caracteriza por um novo gosto pela vida de oração pessoal, uma nova apreciação da Sagrada Escritura, pela vida dos sacramentos, o amor fraterno. Não vai de repente surgir isso de novo, numa efusão. Mas quando a gente ora por efusão, Deus faz o que quer, porque é uma graça. Então você pode estar se perguntando: e agora? Será que eu já fui batizado? Não fui? Deus sabe a efusão que Ele precisa, que Ele quer, quais os propósitos da efusão que Ele quer para a sua vida. Então, orando por efusão, Deus concede a você o que Ele entender. É uma efusão de batismo? Ótimo. É uma efusão com vistas a uma nova vocação, para uma nova missão, um novo ministério, um novo carisma? Deus é que sabe. A gente ora por efusão e Deus realiza o que Ele quer. Então, nós já aprendemos que é possível ter mais, que é possível pedir que Ele venha de uma forma nova na nossa vida e transforme-a, e que eu possa oferecer mais espaços de santidade na minha vida para Ele ocupar. Isso tudo nós já sabemos. Agora, você acredita que nesse instante Jesus está intercedendo para que você receba essa efusão do Espírito? Sim. Mas você só acredita, você não sabe onde está o fundamento disso. Sabe? Não. Na doutrina católica. Veja,
O catecismo da Igreja Católica, você que está anotando, é bom anotar, porque isso é uma coisa notável para se conversar com algumas pessoas, com alguns vigários, não daqui, de fora. Catecismo da Igreja Católica 667. Diz assim: tendo entrado de uma vez por todas no santuário do céu, Jesus Cristo intercede incessantemente. Incessantemente significa que nesse momento ele está intercedendo. Jesus Cristo intercede incessantemente por uma contínua efusão do Espírito Santo para as nossas vidas. Doutrina católica. Agora, Jesus está intercedendo diante do trono do Pai, para que eu e você recebamos uma nova efusão do Espírito Santo. Então não tem que ter conflito. Será que isso é uma coisa de protestante? Será que é uma coisa... Não, irmãos e irmãs. A doutrina católica está aí. Então você pode usar isso efusivamente. Catecismo da Igreja Católica 667. Jesus Cristo, nesse instante, está intercedendo junto do Pai por uma renovada efusão do Espírito Santo para a sua vida. Então veja, você crê que pode receber mais? Você sabe quem batiza no Espírito? Quem é? E você crê que Jesus está aqui? E esse Jesus que batiza no Espírito está aqui, está querendo que você, nesse momento, também receba uma efusão do Espírito Santo. Segundo os propósitos do seu coração. Se ele quer fazer uma cura interior nessa efusão, se ele quer fazer um batismo na sua vida do Espírito, se ele quer dar com vistas a uma nova missão, nós vamos rezar por efusão. E ele vai conceder a efusão que ele tem no seu coração para a sua vida. Mas uma coisa é certa, o Pai sempre concede. E Tomás dizia, para cada nova missão, eu preciso de uma nova efusão. Eu preciso. O que Deus tem para a sua vida? Qual é o propósito? Eu não sei. Eu sei que Deus quer que você, uma vez mais, hoje, faça a experiência da efusão. E siga fazendo. E siga fazendo. Siga fazendo. Vocês se lembram lá de Ezequiel? Podemos pegar um pouquinho, Ezequiel 47? Que a gente só falou da palavra até agora? Ezequiel 47 está falando de um estado de visão espiritual que o profeta está tendo, onde um homem vai falando das coisas de Deus para ele. E no 47 fala assim, esse homem conduziu-me então... Todo mundo achou? Quem achou diz? Achei. Conduziu-me então à entrada do templo. Eis que águas jorravam de sob o limiar do edifício em direção ao oriente. Essa água escorria por baixo do lado direito, fez-me sair pela porta do norte e contornar o templo do lado de fora até o pórtico exterior oriental. Eu vi a água brotar do lado sul. O homem foi para o oriente com uma corda na mão, mediu 1000 côvados. A seguir fez-me passar na água, que me chegou até os tornozelos. Mediu ainda 1000 côvados e me fez atravessar a água, que me subiu até os joelhos. Mediu de novo 1000 côvados e me fez atravessar a água, que me subiu até os quadris. E mediu, enfim, 1000 côvados, e era uma torrente que eu não podia atravessar, de tal modo que as águas tinham decrescido, e era preciso nadar. Era um curso de água que não se podia passar a val. Eu pergunto, ou eu explico, é possível estar na renovação, envolvida com as coisas do Espírito, mas apenas com o tornozelo molhado da água do Espírito. Alguns se envolvem um pouco mais, chegam a molhar o tornozelo. Outros estão até os quadris. Deus quer que você mergulhe na água do Espírito. Cada um de vocês. Não ficar na superfície. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus. É isso que Deus quer para a sua vida. E é isso que nós queremos pedir para o Senhor.
porque é promessa do Senhor de conceder. Então, peça um pouquinho, vou fazer rapidamente pelo nosso número, nós vamos rezar 2 a 2. Agora, 2 a 2. Você vai aí, da pessoa do seu lado, combinar, quem vai rezar primeiro, não precisa conversar para escolher, fica quietinho agora, deixa eu explicar direitinho, fica sentado, todo mundo, fica sentadinho, eu vou explicar direitinho. Você não precisa ficar preocupado com quem é que vai rezar por você, porque quem vai rezar por você é mero intercessor, é mero intercessor, é Jesus quem batiza, é Jesus. Você vai fazer o papel de Ananias. Deus podia batizar Saulo sem precisar de ninguém, mas ele quis que Ananias fosse lá e orasse por Saulo. Você é um intercessor, então não se preocupe. E quem vai rezar? Mas e agora? Eu não estou acostumado, não sei como rezar. É simples. Senhor, estou aqui com meu irmão, minha irmã, fulano de tal, e eu peço que o Senhor dê uma renovada efusão do seu Espírito para a vida desse irmão, conforme o seu coração. Dá, Senhor, mais do Espírito Santo para esse irmão, para essa irmã. É só isso. Você não precisa. Nós não vamos rezar agora por cura interior, palavra de ciência, querer saber a vida do irmão. Não. Nós vamos pedir simplesmente que Deus conceda mais do Espírito. Só isso. Não precisa também ficar massageando o irmão, é pôr a mão em sinal de solidariedade. Em alguns lugares põe na cabeça, outros lugares põe no ombro, em sinal de solidariedade, né? Não vou explicar agora aqui o porquê não, mas vocês não precisam fazer isso. Alguns vão dizer assim, depois, mas será que eu recebi a infusão do Espírito? Né? Ou será que eu fui batizado? Porque os cabelos do meu braço não arrepiaram, a face não ruborizou, né? Eu não repousei no Espírito. Isso tudo pode acontecer, não tem problema nenhum. E depende da sua compleição psicológica. Pode ocorrer, mas isso não é a garantia do sinal. O que garante, Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 16, dizendo: pela fé recebemos o Espírito Santo. Você crê? Sim. Então é pela fé que você recebe. O que o Senhor vai fazer na vida do irmão, da irmã, é secundário para nós. O importante é que o irmão tenha fé e acolha a sua oração. Se vai repousar, se Deus vai curar, Deus pode fazer uma cura agora aqui, em alguém. Isso é lá com o Senhor. A nossa intenção é, Senhor, eu quero que esse irmão faça uma renovada efusão, receba uma renovada efusão, porque eu quero que a vida dele ganhe um novo estado de graça, seja promovido, não importa em onde ele está, quantas pedrinhas tem no coração dele, ocupando o lugar que é do Espírito, eu quero que ele seja promovido no estado da sua graça. Só isso, é simples. Jesus está aqui, a doutrina garante que Ele está intercedendo por nós aqui, e nós já aprendemos que pode receber mais. Então nós vamos ficar de pé sem conversar, e eu vou explicando ainda as coisas, vou rezar antes com vocês. Escolhe aí o parceiro, fica de frente para ele ou para ela, fica de frente. Determina quem vai rezar primeiro, quem vai escutar. Os músicos também vão escolher o parceiro, não vai tocar agora. Os músicos também vão rezar um pelos outros. Não vamos cantar, que é para você escutar a oração do irmão, por simples que seja. Por simples que seja. Então, quem vai receber a oração não fala nada. Se tivesse tempo, a gente fazia com 3 pessoas. Um intercedendo, o outro orando, o outro escutando. Mas o tempo não permite, a quantidade de pessoas não permite também. Então, escolheu quem vai escutar primeiro, reze no ouvido dela, mas espera um pouquinho, eu ainda vou explicar. Primeiro, vocês dois, um para o outro, dizendo para o outro, vai dizer assim: meu irmão, minha irmã, esse Jesus
que você encontrou um dia pelas estradas da sua vida, me enviou hoje para orar com você, para que você recupere a sua visão espiritual e seja repleto do Espírito Santo. Amém. Então agora quem vai rezar, faça a oração com simplicidade, vai ser meio minuto. Ore pelo seu irmão, pela sua irmã. Vai pedindo para ele e para ela, com simplicidade: Senhor, eu quero uma porção adequada do seu Espírito Santo para esse irmão. Eu sei que o Senhor pode, eu acredito. Faz isso na vida desse irmão, Senhor. Dá, Senhor, o seu Espírito Santo. Eu sei que é possível, Senhor. Concede, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. O Senhor conhece as limitações desse irmão, dessa irmã. Realiza, Senhor, a sua vida, nessa vida. Amém. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Podemos inverter agora. É assim mesmo. Deus precisa só de um segundo. A gente pode, em ocasiões oportunas, rezar por mais tempo, com mais ênfase, mas saiba disso, é Jesus quem batiza. Você está sendo um intercessor, o irmão está querendo, com o coração aberto, e Deus faz isso num istmo de segundo. Agora, o outro, então, ora com simplicidade também, para quem te concedeu a oração. Vai pedindo: Senhor, o Senhor conhece a vida desse irmão, dessa irmã. O Senhor sabe o que precisa. De que efusão esse irmão precisa, Senhor. Vem em socorro dele. Nós cremos, Senhor, que o Seu Espírito pode nos ajudar. O Senhor pode fazer isso. O Senhor pode, Senhor. Dá do Seu Espírito Santo de uma forma nova. O nanakanda lamaravarashina kanda sandara mahala. O nanakanda lamaravarashina sandara kanda lala. Ye nanasandara malahara valashina kanda. Kunda lala malavala vala vara vara varashina nakanda. O kanda lamala vara lala kanda shina nakanda. Alala malavala lavaraina. Oh, derrama, Senhor, uma vez mais. Derrama, Senhor, segundo as necessidades. Concede, Senhor. Nós cremos. O canalahala varamarashina. Sandaravalaiana maiana shana. O candalamala lavala varashina sandara. Anda malavana, anda malavarashina. O canalamahara varashina. O manadalavarashina. Amém. Então voltem-se para cá um pouquinho. Irmãos, esse é um exercício que é para você cumprir a sua vocação. Às vezes nós fazemos seminários de 9 semanas, às vezes nós precisamos de algumas horas, mas saiba que você pode interceder e pedir a infusão do Espírito para o irmão também num breve espaço de tempo e cumprir o seu apostolado. Deus é quem faz, não é você, não é a sua verborreia, não é os seus gritos, isso tudo é bom, isso tudo faz parte, depende da pessoa, do entusiasmo da pessoa, mas quem batiza é Jesus, quem batiza é Jesus. Então, prepara o coração, ajuda o irmão a tirar as barreiras que às vezes tem, e tenha no coração essa certeza. A cada vez, a cada missão, você deve buscar a efusão. E a tarefa principal sua
seja em que atividade for, é ajudar o outro a receber mais do Espírito Santo. O outro. Não é só os novos que precisam do batismo. Nós todos precisamos de uma efusão constante, permanente. É por isso que Jesus está intercedendo agora, diz o catecismo, permanentemente. E a gente recebe pela fé, né? Gálatas 3, 14, não 16, 14. Pela fé nós recebemos. É o que precisa. E pedir, porque Deus dá. Presta atenção na sua vida nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses, talvez. A efusão do Espírito é como uma semeadura que o semeador sai a semear. Algumas sementes brotam logo, frutificam logo, produzem logo, algumas demoram um pouquinho mais, algumas demoram um pouquinho mais. Como Tomás dizia, a cada nova missão, vocação, nós precisamos de uma nova efusão. Eu inverto a frase dele e digo, a cada nova efusão, nós devemos esperar por uma nova missão, por uma nova vocação. Então, presta atenção, o que será que Deus vai fazer? Presta atenção na boca do seu coordenador, da sua coordenadora, na homilia do seu padre, do seu pároco, na leitura que você vai fazer de um livro de espiritualidade, da palavra de Deus. Deus talvez queira reativar um antigo carisma na sua vida, te conceder um novo carisma, te impulsionar por um novo ministério, uma nova vocação de estado de vida, profissional, ministerial, um chamado novo. Presta atenção, Deus não distribui efusões em vão. Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus tem uma capacitação para a sua vida. E você sabe que, e é bom a gente estar sempre repetindo, o canto em línguas não tem interpretação, nem tradução. A oração em línguas também não. Só a profecia em línguas que tem interpretação, não tem tradução também. Mas tudo isso aí pode ter uma intenção. Então, com a intenção de dizer, Senhor, eu acolho a sua vontade para a minha vida, segundo essa infusão que o Senhor deu. Põe isso no seu coração como intenção. Senhor, eu acolho o que o Senhor tiver reservado para mim. E com essa intenção, louvemos o Senhor um pouquinho em línguas. Una nahala varashandara malakandara, nayalamara lavandai, nayamari eleri nalamala lavandaraye, oh lorianda mayanda la lavandara miyanda nashanda malalaye, elele la lavara mayanda la Nayamara lavandara yelele, oh loro yamanda lavalai, undala mara vala vala la la vala la la vala 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 mala vala vala, yenana mala la vala la 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 vala la la ye, elele la 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 vala la vala la vala la 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 vala la. Oh la ye la la ma la 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 ye la mash, oh kanda la ma la 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 la, ye la la mori ye la ye la ye, oh naya manda la 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 shama, naya mari na na la la la. Ye la lo 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 ri amare,
Vai dizendo no seu coração agora: Senhor, eu sou o rosto de Pentecostes, Jesus. Sou imagem de Pentecostes, Senhor. Eu sou testemunho de Pentecostes, Jesus. Eu sou vida atual de Pentecostes, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Obrigado por me escolher. Eu renovo o meu sim. Sou todo Teu, Senhor. Bendito sejas. Amém, irmãos? Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um abraço nela e fala assim: nós somos cultura de Pentecostes.